Bom, esse vídeo é sobre a aula de Nação e Cidadania, uma aula que a gente vai oferecer ainda hoje à noite pelo Google Meet, pela primeira vez utilizando a sala de aula virtual. Esse vídeo ele é voltado principalmente para as pessoas que não vão poder participar dessa aula, tendo em vista que é um vídeo introdutório à leitura dos textos e que só vai poder ser aprofundado através da própria leitura desses textos e também durante essa aula virtual. Então, quem for participar da aula, não vejo necessidade de assistir esse vídeo, visto que vai acabar repetindo alguns pontos que a gente vai discutir mais tarde. Bom, esses dois textos, né, acabam dialogando entre si, são textos que têm uma abordagem muito parecida, apesar dessa parte metodológica e teórica não ser muito discutida. O texto do Jean Só, escrito junto com João Paulo Pimenta, trata da emergência da identidade nacional brasileira em meio ao processo de independência do Brasil. É um texto um pouco mais pesado, um pouco mais difícil de ler, se comparado ao outro texto sobre cidadania, mas ele traz algumas informações, algumas questões importantes para a gente pensar como que o Brasil não só se torna independente, mas também como ele começa a definir o que de fato é o ser brasileiro, né? Então a gente sai de um período de tutela que a América Portuguesa vivia em relação a Portugal, a sua metrópole. O Brasil se torna independente em termos econômicos, já com a abertura dos portos em 1808, e em 22 se torna independente politicamente, de uma maneira mais formal, digamos assim. Só que é preciso definir quem é o brasileiro. Até então, os habitantes da América Portuguesa eles se definiam em outros termos. O texto discute esses termos, inclusive trata dessa coexistência de determinados conceitos, como os de pátria, nação e país. Então, pátria seria, segundo esses autores, a comunidade local onde o colono vive. No caso, a pátria seria Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, por exemplo. O país seria, de fato, o território brasileiro, ou a América Portuguesa. E a nação seria, no período colonial, essa comunidade política mais ampla, que incluiria não só os habitantes da América Portuguesa, mas também os habitantes de Portugal e os habitantes de suas outras colônias. Então, no período colonial, principalmente, quando se falava em nação, se falava principalmente em nação portuguesa, incluindo todos os habitantes que viviam ou na metrópole ou então nas colônias de Portugal. E aí os autores vão mostrando como que esses conceitos vão sofrendo alterações ao longo do processo de independência, como que os atores políticos vivenciaram essa experiência, essa redefinição da sua identidade política. Eles discutem também em que bases essas identidades iam se projetando. Não à toa, a tese do texto é que nessa passagem do século XVIII para o século XIX haveria uma multiplicidade de identidades políticas coletivas se construindo, algumas harmônicas entre si, outras não, outras concorrentes. Então a gente pode pensar, inclusive nos textos da aula sobre liberalismos e conservadorismos, como que uma nação moderada ela acabava se aproximando muito, se harmonizando muito com a nação pensada pelos caramurus, e como que essas duas nações concorriam, disputavam a direção do Estado e do processo político com os liberais radicais. Então o texto ele trata justamente disso, né? Dessa emergência da identidade nacional brasileira, numa abordagem que é muito semelhante
a do texto sobre cidadania. Tanto o texto do Jean Quissot e do João Paulo Pimenta, como o texto da Beatriz Santos e do Bernardo Ferreira sobre cidadania, trazem uma abordagem que combina a história dos conceitos de tradição alemã, cujo expoente principal é o Koselleck, ou Koselleck, com o contextualismo linguístico ou com a nova história intelectual inglesa, representada principalmente pelo Pocock e o Skinner, que são dois pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, esses autores eles tentam justamente apreender as mudanças no cenário cultural, social e político do advento da modernidade, essa passagem do século XVIII para o século XIX, através das mudanças dos conceitos políticos. No primeiro caso, focado mais no conceito de nação. No segundo caso, um texto da Beatriz e do Bernardo, através da análise do conceito de cidadania. Mas acaba que, ao ler esses textos, a gente percebe muitas aproximações. O segundo texto, inclusive, ele aborda um pouco o conceito de nação. É um conceito muito vinculado ao de cidadania, até porque, ao definir qual é a nação brasileira, quem pertence ou não à nação brasileira, também é preciso definir quem tem direitos políticos e quem não tem, diferenciando não só os cidadãos brasileiros do estrangeiro, mas também diferenciando os próprios cidadãos brasileiros. Então a gente vê nesses dois textos que a escravidão foi, durante todo esse período, um problema muito grande. Um problema do ponto de vista da construção do Estado, da construção da nação brasileira, da identidade nacional brasileira, e também do ponto de vista da definição de quem seria cidadão ou não. A gente vai ver isso na leitura desses textos. O caso do texto sobre cidadania tem um recorte temporal muito parecido, que é um pouco mais delimitado, um pouco mais definido, da década de 1750 a 1850 aproximadamente. Esse texto ele trabalha muito com dicionários de época, com fontes impressas, pasquins, trabalha também com documentos oficiais e traz uma abordagem que destaca muito essa mudança da concepção de cidadania. Essa mudança que parte de uma crítica ao antigo regime, parte de uma crítica a uma visão, a um sentido muito hierárquico, estamental e corporativista que o conceito de cidadão tinha durante o antigo regime português, e de uma demanda pela ampliação do espaço político, pela ampliação do número de pessoas e dos grupos sociais que iriam participar desse novo espaço político que estava se construindo nesse período. E parte também do advento e da difusão de determinadas ideias. Por exemplo, a ideia de indivíduo ou do individualismo, essa valorização do indivíduo que até então não existia. Parte também de uma perspectiva que foi trazida com o Iluminismo, mas também com a Revolução Francesa, que valorizava a ideia de direitos iguais, né? O que mais tarde vai desembocar no igualitarismo e na própria democracia. Então essa perspectiva de que os direitos do indivíduo deveriam ser valorizados e deveriam ser adotadas medidas para que os indivíduos fossem considerados iguais em questão de direitos, isso acabou pautando essa mudança de sentido do conceito de cidadania. Só que, como a gente vai ver na leitura desses textos, essa mudança de sentido ela também não deixou de apresentar problemas. Você tinha um problema, por exemplo, de definir como que os escravos seriam
tratados nessa discussão, principalmente ali no processo da Constituinte de 23, aqui no Brasil. Os escravos, eles eram considerados não cidadãos, considerados tanto legalmente como na prática, só que eles faziam parte das relações concretas de trabalho, das relações sociais, de todo o cotidiano da América, do Brasil, melhor dizendo, imperial. Então, como você lidaria com isso? Como que as elites políticas iriam lidar com a questão dos libertos? A gente sabe que a partir da década de 1830 e principalmente a partir de 1850, com a abolição do tráfico internacional de escravos e com a adoção de uma série de medidas que visavam a abolição gradual da escravidão, o número de libertos no Brasil cresceu muito. E isso era um problema do ponto de vista político, porque essas pessoas eram consideradas livres, tinham direitos civis, mas não tinham direitos políticos. Então, do ponto de vista da cidadania, como que você lida com esse grupo social? A gente vai ver que as elites políticas acabaram adotando uma solução de compromisso, visando preservar a escravidão, visando não atiçar, digamos assim, os ânimos da população liberta, negra e mestiça, e isso acabou viabilizando a definição de uma concepção excludente de cidadania, mas ao mesmo tempo atenta à possibilidade da eclosão de revoltas. Bom, durante a aula, mais tarde, a gente vai discutir um pouquinho melhor esses textos. A questão que eu propus no estudo dirigido versa principalmente sobre o segundo texto que trata da cidadania. A ideia é que vocês pensem justamente nos critérios que nortearam essa mudança nos usos políticos ou no significado do conceito de cidadania, considerando aí o período do antigo regime português para o período mais, digamos, da modernidade. O que pautou em termos de ideias, em termos de demandas políticas, em termos de visão de sociedade, essa mudança de conceito. A ideia mais ou menos é essa. Então, por enquanto é isso, pessoal. A gente se vê mais tarde.